Voltei. Vamos ver aqui se esperar a Nath entrar para chamar ela e a gente encerrar o nosso tema sobre administrador judicial, né? O papel do administrador judicial que ó, o pessoal do Velho Burger entrou. Vamos aqui chamar a Nath. Voltamos, pessoal. De volta. Ah, Cris, de volta. Volta. Eu tava falando da petição inicial, né? Da petição inicial. Da decisão de deferimento do processamento da recuperação que tinha lá, né, a sugestão já de conciliação. E agora, desse pós-Covid, eu acredito que muitas decisões serão nesse sentido, para ter uma conciliação antes de uma Assembleia Geral. Você chegar lá na Assembleia, não ter não ter tanta discussão, né? Ser uma coisa mais rápida. Inclusive, se for virtual, eu acho que é até, né, melhor. Ah, isso é sempre bom, né? E agora meio que a gente tem é fazer de forma virtual. Eu acho que é o que a gente tem e, e sou super favorável também a essa questão virtual, como eu te coloquei, a Assembleia Geral de Credores virtual, a negociação virtual. Isso facilita porque evita o custo, os gastos que os credores têm para se deslocar para essas presenciais. A única coisa que eles colocam é que muitos não estariam ali se manifestando. Eu acredito que não, porque quem não tem um celular para acesso, né? Hoje em dia, todo mundo tem celular, consegue fazer esse acesso, desde que tenha plataformas fáceis de serem utilizadas, que eu acho que o foco tem que ser esse, plataformas fáceis para a pessoa conseguir ter um acesso rápido e bom, né? E sem falhas. Segura, eu digo. Então, acho que esse é o caminho, sim. E quais são as 5 dicas que você dá para ser um bom administrador judicial? Seja para quem já está aí no campo, seja para quem está começando nessa carreira de administrador judicial. Quais são as suas 5 dicas? Certo. Então, a primeira eu dou para quem está querendo, né? Se entusiasmou aí pelo tema e gostaria de ir para essa área de administração judicial. Eu acho que o importante é você focar muito no estudo desse tema de recuperação e falência, porque ele é muito específico. Então, muito estudo, né? Atualização diuturna, acompanhando o canal da Cris do Telegram, porque ela é expert nas atualizações da nossa área. Auxilia todos os Obrigada. profissionais. Seria a dica número 1. A dica 2 é assim, se você está começando agora, começar com processos menores, como eu citei, talvez processos de falência, né, de empresas menores, e aumentando para empresas de médio porte, grandes empresas de falência e depois, então, a recuperação judicial. O caminho, então, seria esse. Terceiro, eu posso colocar lá especificamente com relação ao trabalho, acho muito prudente a imparcialidade, né? O administrador judicial tem que saber ser imparcial, mas não ser colocado, eu acho que ele tem que ser muito humano, tem que ser sensível, tanto às colocações do administrador da empresa recuperanda, que ele vai te confessar ali as dificuldades, quanto para os credores que estão ali precisando daquele crédito, às vezes até caráter alimentar. Então, ter essa sensibilidade, saber fazer uma boa mediação desses conflitos, inúmeros conflitos particulares surgem no decorrer ali do processo. Então, é muito importante saber fazer essa mediação, conciliação desses conflitos. E acho que já é o último, né? É aquele foco no auxílio na reestruturação da empresa. Para quê? Porque nós acreditamos na importância das empresas para o país. Acho que não tem um administrador judicial que não acredita nisso. Porque se ele não tiver essa confiança,
ele deixa o trabalho. Isso é o nosso fim social, seria o auxílio às empresas, mas não ela como a empresa como geradora de emprego, como recolhedora de tributo, girando a economia e contribuindo para um bem maior social da nossa economia. Então, nesse intuito, acho muito importante o administrador saber fazer aquele RMA, um momento muito importante para ele ajudar a empresa a se reestruturar. Sim. E falando um pouco desse último ponto que você falou, bom, ele tem que ser proativo para elaborar aí todos esses relatórios, né, conduzir todo o processo de recuperação judicial, mas o administrador, então, ele não é o inimigo da empresa, né? Não, de forma nenhuma. Tem muitos empresários que eles conhecem a figura do administrador judicial, mas eles enxergam como o inimigo número um, né, o administrador. Não sei se você já sentiu isso na prática. Eu acho que quem sente mais na prática é a parte que faz o financeiro, porque o financeiro cobra muito, né? A frente financeira aqui da administração judicial, ela tem vários conflitos com o financeiro da empresa, mas é a hora que senta todo mundo e fala, vamos traçar as metas, né? Isso acontece muito, vamos traçar as metas e colocar as prioridades, lembrando sempre a Recuperanda que ela está ali para fins de reestruturação e não para fins particulares, é o que a gente tem que ficar chamando atenção a todo momento. Uhum. Exatamente. A Cláudia falou que alguns podem ser, pode, com certeza. A gente tenta, olha, tanta coisa que a gente vê, pode sim, né? Mas eu acho que a ideia principal é não ver o administrador como o inimigo número um, né? Ele tá ali fazendo o papel dele, na verdade, ele é a figura que vai ajudar, né? Todo mundo se conciliar, né? Para que aquele campo, se for criado um campo de guerra ali, seja, né? Seja pacificado logo. Até porque o que a gente tem que lembrar é que o administrador ele só está acompanhando, ele está levando as informações do que está acontecendo para o juiz. O malvado ali, às vezes, não é o administrador, às vezes é o juiz. Vai depender de cada caso, né? De cada caso a setinha vai virando, né? São os credores, é a empresa, é o juiz, é o administrador judicial. Mas aí, acho que a ideia principal é que todo mundo ali esteja alinhado, né, para o objetivo, que é a empresa se reestruturar e ela quitar as dívidas com os credores, né? Aquela obrigação que está pendente com os credores. Exatamente. Então, tem o equilíbrio do ônus, né, que o doutor Daniel ele fala, tem que existir esse equilíbrio do ônus. Agora mais que nunca. E dentro desse equilíbrio do ônus, a gente tem que lembrar, nessa época de pandemia, que esse equilíbrio foi desestruturado, né? Foi. Não tem equilíbrio. A balança, ela tá desequilibrada. Por quê? A Recuperanda está aí diante de um cenário que ela não previa. No caso fortuito, foi força maior, com certeza. Ali houve uma negociação plurilateral de credora, de devedora com credores, que foi abalada pelo cenário da pandemia. Então, essa equalização ali, eu acho que, por isso que eu falo, eu estou aguardando o projeto emergencial 1397 de 2020, porque eu acho ele essencial para equilibrar essa balança. Porque essa balança, eu consigo enxergar que ela não está equilibrada nesse momento. Sim, a saída, por enquanto, está sendo renegociar, né? Renegociar com os credores. Mas porque esse PL também ele flexibiliza a recuperação extrajudicial, né? Sim. Que a gente nem vê, né? Todo mundo que pede recuperação extrajudicial depois pede a judicial. E no fim do dia, né? É a recuperação judicial que vai valer. Eu acho que vai passar a ter três, né? A recuperação prévia, que é o PL 1397, a extrajudicial já prevista e a judicial. E a judicial. Exato.
que analisem todas essas ferramentas, Isso. né, definir o melhor plano aí para a empresa. Acho que até a Cláudia me falou, pediu para eu complementar a questão que ela tinha colocado lá na nossa outra live. Eu não lembro muito bem qual que era a pergunta, mas eu fiz aqui uma anotação que em relação ao projeto de reestruturação, que ela falou que, como desenho agora, acho que um projeto de reestruturação perfeito, né? Cláudia, me corrija se eu estiver errada para responder a sua pontuação. Não tem como a gente hoje, o mercado, a economia, ela está mudando todos os dias, né? Não digo para esse projeto ele precisa existir, né? Vai falar com a empresa, vai falar com o responsável lá, o sócio da empresa. É preciso explicar o que é uma recuperação judicial, é preciso avaliar a empresa e é preciso ver quais são as oportunidades, né? A empresa hoje ela precisa se reinventar. Então a gente falava, eu nem lembro quem falou essa frase, mas não fui eu só estou repetindo, mas toda empresa ela precisa se reestruturar, né? Um dia ela vai precisar se reestruturar. E a gente viu que essa previsão, né, esse entendimento em relação às empresas veio um pouco, né, como uma avalanche aí com essa pandemia. Então, assim, como que essa empresa ela vai reestruturar, né? O projeto de reestruturação, você consegue desenhar ele, você com todas as etapas. Claro que um projeto ele não vai ser totalmente engessado. Eu vou desenhar esse projeto antes de uma recuperação judicial ou lá quando a empresa me contratar. E esse projeto ele vai ali vigorar todo, sabe? Cada partezinha dele arrisca até o fim do projeto. Não, ele passa por modificações, por aprimoramento, chega a determinado ponto que tem alguma estratégia que não vai ser muito útil ou que não vai beneficiar a empresa. A questão é a seguinte: a partir do momento que você desenha um projeto de reestruturação do começo ao fim, você consegue enxergar mais soluções, você consegue tomar decisões mais corretas, né? Você consegue tomar melhor as suas decisões. Então, não adianta fazer uma coisa tão picotadinha buscando a reestruturação da empresa. É por isso que eu separo as empresas em duas partes, né? No pilar financeiro e os pilares internos. E esses dois precisam estar dentro desse projeto de reestruturação. Não adianta fazer um projeto de reestruturação só para o pilar financeiro, só para renegociar, fazer o levantamento das dívidas, renegociar as dívidas, ajuizar um processo de recuperação judicial. Mas o que essa empresa está fazendo de diferente, como que ela pode se reestruturar? Né? Quando a gente fala de reestruturação interna da empresa, são esses pilares que afetam o pilar financeiro. Então, alguma coisa ali não deu certo que afetou o pilar financeiro. Hoje, aí você pensa, mas as empresas, você tinha dois tipos de empresa, né? As empresas em crise, antes da pandemia, né, em crise econômica e financeira, e as empresas que estavam saudáveis no mercado, né? Mas assim, como é que você vai analisar isso? Se essas empresas saudáveis, vamos supor, você tem 50%, uma parte desse grupo foi afetada pela pandemia e entrou numa crise econômico-financeira, né? Então, a gente tem dois tipos de crise, a crise econômica e a crise financeira. Sim. Então, assim, como é que você precisa. Ela não estava ali num declínio, né? Ela acabou indo para esse declínio por conta da pandemia. Então, esse é o momento de pensar como readaptar, né? Como reinventar essa empresa nesse novo cenário, nesse novo mercado que a gente teve aí pós-Covid-19, que trouxe muito mais tecnologia, está exigindo muito mais inovação, muito mais conhecimentos de transformação digital das empresas e de todos os profissionais para você conseguir reinventar essa empresa, né? Exatamente. É aquela questão, mudança do modelo do negócio empresarial, né?
Exatamente. de estratégia, liderança, não só a reestruturação financeira. O atual momento a empresa está tendo que se preocupar com tudo isso, né? Canais de venda, gestão do caixa, o e-commerce que as empresas passaram a adotar e se adaptaram muito bem, algumas têm se adaptado muito bem. O home office, né? Que é outro destaque que muitas empresas se deram bem com o home office. Então, é uma adaptação geral que está tendo que ocorrer, com certeza. Né? Essas empresas. Todo mundo, né? Acho que empresas, profissionais, todo mundo está num momento de adaptação, né? Mas para essas empresas em crise, eu digo que elas precisam pensar na reinvenção, como se reinventar, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, as empresas precisarão se reinventar, né? E mas da figura do administrador, o administrador judicial também ele precisa se reinventar. Não adianta ele não vai conseguir conduzir um processo de recuperação se ele não estiver sintonizado com toda essa transformação das empresas, como que ele vai enxergar a reestruturação daquela empresa, como ele vai fiscalizar se ele não conhece, né? Como ele não conhece o processo de recuperação judicial. Então, é uma área multidisciplinar que exige uma dedicação do administrador judicial, e é por isso que eu trouxe você que olha, ali um profissional excelente para compartilhar todos os conhecimentos aí da figura do administrador judicial com a gente. Tá bom, obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo. Valeu muito. Eu Parabéns pelo seu trabalho. Né?